Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completado da J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, a lenda Mr. Thiago Henrique Cruz, que é um exímio fã de HQ, de mangá, de gibis, histórias e quadrinhos em geral, né? E quando eu falei pra ele que o nosso amado Zico lançou uma HQ dos 50 anos de futebol por Zico em quadrinhos, ele já ficou ouriçado e mandou encomendar uma caixa fechada para a família inteira para fazer uma fogueira de São João, é claro. Tudo bem com você, Thiago? Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e amigos do Hanamaru Podcast. É verdade, grande Zico tá aí com um quadrinho aí, né? Muitas coisinhas aí e tudo mais. Bem, se vocês descobrem, só de vocês saberem o preço, eu acho que ninguém com san, né? San da cabeça jamais compraria, mas tá aí, né? Então, mangá, o HQ do Zico aí na internet aí pra vocês darem uma pesquisada. Eu depois vou dar uma olhadinha. Eu, falando em HQ desses heróis brasileiros aí, eu tenho aquela do Ayrton Senna que saiu em 2014 lá. Ah, mas é a HQ, você fala, não é aquilo do Seninha, é outra parada, ou é o Seninha? É uma HQ, uma obra francesa. Ah, olha aí é coisa de colecionador. Foi lançado na Europa lá e tudo mais. Até, se eu não me engano, o nome do autor é Paquet. Não é Piquet, não, é Paquet, galera. Falar de Piquet por enquanto é meio difícil. Piquet virou uma pessoa não grata. Aqui, né? Ó. O Piquet sempre falou merda, agora virou uma pessoa não grata. Como se antes ele nunca tivesse falado bosta, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, né? Ele dá uns deslizes. Umas bolas fortes. Mas ele sempre foi assim, né? Não dá pra falar. Não é novidade, não é. Né? Quem conhece Fórmula 1 e quem gosta de Fórmula 1, quem, né, já ouviu coisa de Fórmula 1, assim, não fica surpreso com o Piquet falando umas atrocidades dessas. Só que hoje em dia não dá pra falar, né? Antigamente Exato. A censura era diferente, os pensamentos eram diferentes, enfim, né? Até o pessoal pegava mais leve, dava uma segunda chance pra ser o Piquet, né? Mas hoje em dia não dá, né, cara? 2022, você fala esses termos assim pejorativos, é complicado, cara. Nunca foi certo, mas parece que antigamente né, digamos que a régua era muito mais baixa, né? Então, hoje em dia, por bem, né, de muitas coisas, essa régua tá muito mais alta, então você já não pode mais comer esses deslizes. É até bom que a gente entrou nesse assunto meio que aleatório, assim. Hoje o podcast vai ser um pouco mais curto, são 2 rodadas, mas a gente sempre tá fazendo esse modelo um pouco mais curto. Mas é muito louco porque essa cultura de cancelamento, que muitas vezes as pessoas estão certas mesmo, de cancelar pessoas que falam coisas erradas e tudo mais. Mas a gente tem que... Eu sempre parto do princípio que o errado, na maioria das vezes, é a gente de ter como o esportista ali alguém, né, que eu tenho que me espelhar, né? E talvez o problema do brasileiro é que a gente quer muito se espelhar em quem fez sucesso em alguma área esportiva, né? E a gente tem que entender que o jogador de bola, o piloto de Fórmula 1, a grande maioria não quer esse exemplo para ninguém, né? O cara tá ali trabalhando, fazendo dele. Se tem pessoas que gostam dele ou não, é um plus, é algo a mais, né? Mas não que o cara volte toda a sua vida esportiva pensando em ser um exemplo, né? A gente tem que procurar bons exemplos e não cair nessa de é porque é jogador de bola, porque é piloto, porque é jogador de basquete, porque é jogador de tênis, porque é jogador de sei lá do que eu tenho, que tem que ser meu exemplo, tem que ser meu espelho pra minha vida, né? A gente tem que se espelhar em pessoas melhores, né? Pra peneirar em quem a gente vai espelhar, porque depois não adianta ficar culpando o A ou B, né? Pra mim, nessa história do Piquet, o que o Piquet fez dentro da pista é incrível, né? Pra mim, o Piquet é uma das histórias mais legais, daria facilmente pelo menos um livro, uma série, um documentário sobre tudo que ele criou pra Fórmula 1, a ideia de cobertor de pneu, o que ele fazia com o turbo, o jeito que ele arrumava os seus carros, todas as histórias de comédia e de trapaças, né, que ele já fez na vida, passar os outros pra trás. Isso é muito legal, tem histórias incríveis.
mas como ser humano, ele é só uma pessoa como qualquer outra, né? Dá seus deslizes, faz suas cagadas, e se fez alguma cagada muito séria agora e falou alguma coisa que a sociedade não aprova, que pague, né, com esse cancelamento online, mas assim, já é um senhor de mais de 70 anos de idade, já tem sua vida ganha, tem seu sítio, tem lá seus carros, não sei também se vai fazer muita diferença, até porque ele não é uma pessoa tão pública assim, né, aparece de vez em quando, então é isso, né, a minha dica particular procurem sempre se espelhar em pessoas boas, né, pesquisem mais quem são as pessoas, né? Não fica criando expectativa em cima de esportista, porque esportista é igual nós, a diferença é que tá lá fazendo sucesso. Eu vou ser bem sincero com você, cara, pra mim o Piquet sempre foi um grande pau no cu do caralho. Eu tenho carrinho da coleção dele, mas eu gosto de Fórmula 1 dos anos 80 e 90, né, mas tanto como esportista, como pessoa, nunca me desceu. Mas, é aquele negócio, quanto mais fã de alguns pilotos, menos você é fã de outros, né? Então faz parte do Piquet, porque ele realmente foi filha da puta com muita gente, Senna, Mansell, entre outros. Aí, talvez o único que ele não foi filha da puta foi o Moreno, né? Que esse aí também acabou se enrolando sozinho na Fórmula 1. É aquilo que a gente sempre fala, né? Que Fórmula 1 a gente não é o F1 podcast aqui, né? Mas se um dia a gente tivesse a oportunidade de falar uma hora de podcast aqui sobre Fórmula 1, a gente falaria tranquilamente, que é um esporte que a gente gosta demais. Só duas coisas pra fechar o assunto aqui. A primeira é que eu achei o meu gibi aqui. O nome é Ayrton Senna, a trajetória de um mito, da editora Nemo. Os autores são o Froissart, o Papazoglakis e o Paquet. É uma obra francesa traduzida para português, vale muito a pena. Eu comprei... Quem gostar, dá uma pesquisada aí, né? Quem quiser. Tem por aí. Na época, acho que eu paguei esse preço mesmo, uns 30 e poucos reais, assim. Hoje em dia... Não é caro, não é caro. Isso não é caro, né? E a qualidade é boa, é capa dura, é aquele papelzinho, não é aquele papel de gibi mesmo, é aquele papel couché que eles falam que é meio fotografado, assim, sabe? Aquele papel bom. Meio laminoso, né? Parece assim, isso. Né? Vale muito a pena. E outra coisa que eu queria fechar desse assunto polêmico aí de cancelamento e a indústria da lacração, disso aqui. Sempre me pergunto, eu que sou um cara muito zoeiro, né, Tiagão? O Tiagão sabe muito bem, os ouvintes sabem muito bem, daquele negócio de limite do humor, né? Se existe limite pro humor e tal. Eu sempre falo assim, desde que você saiba brincar e não queira ofender de verdade, queira brincar assim entre amigos ou dar uma curtida, você pode fazer certas piadas assim, mas se o teu objetivo é humilhar, teu objetivo é rebaixar, e deixar a pessoa triste, assim, usa algum defeito que ela tem, uma característica física, sei lá, e você usa isso com o intuito de depreciar a pessoa, aí eu não aceito, sabe? Aí realmente eu acho errado. Mas é aquela história, né? Se for no intuito de se divertir, se a pessoa não liga, se ela não se ofende, legal. Mas tem que saber, né, cara? Tem que... Exatamente. Saber onde pisa, saber com quem está falando, aonde está brincando, né? Aqui no Reino Mauro a gente já foi muito mais... A galera que é muito mais antiga sempre fala, antes vocês eram muito mais zoeiras, né? É que a gente vai aprendendo com o tempo que talvez o tempo de zoeira que a gente gastava falando aqui programas de 1 hora e pouco, 1 hora e 20, 1 hora e meia, para muitas pessoas era legal, divertido, mas para a maioria não fazia muita diferença, né? Então a gente acaba diminuindo um pouco do tempo, faz um podcast um pouco mais enxuto. De vez em quando a gente abre esses parênteses de falar 9, 10 minutos de assuntos aleatórios antes de entrar realmente no assunto do episódio da semana, mas a gente meio que tem que se lapidar daquilo que o ouvinte quer, né, em alguns momentos, né, então o formato mais enxuto do podcast que a gente tenta hoje acaba limitando esse tempo que nós falava de bobeira, dava risada, zoava um pouco mais, mas infelizmente todo mundo que faz algum tipo de conteúdo para a internet, sendo ele gratuito ou não, tem que se adaptar ao formato, né, que as pessoas querem ouvir, né, porque, né, senão não tem por que fazer, mas aquilo que a gente sempre fala, se vocês
tem saudade desses Rinomarus um pouco mais antigos, estão todos lá, podem voltar ao vivo, os especiais de clubes lá, tem muita zoeira, tem muita tiração de sarro, e quem sabe uma hora aí, né, a gente faz alguma coisa off-topic de novo, uma hora só de falar besteira, assuntos aleatórios, então fica dependendo de vocês, se vocês, quem estiver ouvindo quiser isso, pedir pra gente saber que os ouvintes querem esse tipo de assunto aleatório, que foge um pouco do escopo, né, jornalístico que a gente tenta fazer aqui no podcast, que é sobre J-League, sobre seleção japonesa e afins. E assim, é o que eu sempre falo, graças a Deus a gente nunca teve problema com o Renomaru nesses 8 anos, né? Que o nosso público, apesar de ser um podcast pequeno, a gente tem público de todas as religiões, todas as orientações, todos os times, várias idades, né? De tudo, né? Tem gente que escuta a gente lá de Portugal, do Japão, que já esbarrou no Renomaru em Porto Rico. Então, a gente já teve um ouvinte de vários lugares já somente há 8 anos. É muita coisa que a gente já conseguiu fazer, muita gente que a gente conseguiu alcançar. Algumas ficaram, outras não, é normal, né? Tem gente que acaba não gostando muito do nosso formato, mas a gente sempre tenta fazer da melhor maneira possível. E essa semana teve uma coisa muito legal, que eu fui marcado lá no Facebook pelo Michel Oliveira, e ele compartilhou lá, marcou eu e Elias em uma música do Winning Eleven, que ele falou, sempre que tocava essa música no Rinomaru, né, então é o cara dançando ouvindo a música, né, então eu vou até depois voltar no meu vídeo lá, ver qual é a música que ele colocou, e hoje a gente vai finalizar o Rinomaru com essa música aí, para agradecer aí o carinho aí do Michel Oliveira aí, que marcou a gente, ela falando que sempre dançava quando a gente colocava aquela musiquinha específica, eu não vou lembrar qual que é o nome da música agora, mas é uma do Winning Eleven 5, 6, 7, 8, dessas coisas antigas aí que a gente gostava. É aquela do Winning Eleven, do Pro Evolution 6, né? Que daí toca no Winning Eleven 10 também. Não a do solo, solo do guitarra, aquela fanfarrinha que toca lá. Isso, exatamente, a fanfarrinha e tal lá. Eu sempre confundo o Winning Eleven 6 com o PS6, com o Winning Eleven 10, as diferenças das músicas e tal. Beleza, é o cara mais apropriado para falar sobre isso, mas hoje, em homenagem ao Michel, tocaremos essa musiquinha no final do programa. E 2 abraços especiais também para 2 amigos que sempre marcam a gente nas coisas, como o Antônio Elenilson, né? Grande fã do Elenilson, grande. Também é o grande Rafael Doidão, né? Que tá sempre marcando a gente nos posts também. Verdade, muita risada, valeu. Às vezes eu demoro um pouco pra responder, deixar o like devido às correrias que eu tive nos últimos tempos, mas a gente agradece demais, não só eles, como todos os queridos ouvintes que voltam aqui semana após semana neste hospício sobre futebol japonês. Elias, falando em hospício, esse podcast tá saindo 2 dias atrasado, devido a um problema técnico que eu tive com o meu microfone. E eu tinha feito uma pauta incrível sobre o Sr. Lotina da J-League. E aí foi anunciado ontem que o Lotina caiu. O Lotina foi mandado embora da Vissel Kobe, mas pela força do ódio, as 3 páginas que eu fiquei 1 hora escrevendo, utilizarei hoje para falar sobre o Vissel Kobe, que é um dos assuntos desse podcast. Mas, Elias, temos mais uma queda de técnico, muitas coisas acontecendo na J-League, principalmente na parte de cima da tabela, né, as mudanças ali de algumas equipes, mas a parte de baixo também já está começando a funilar bastante, e é isso que a gente vai falar hoje, depois, claro, a gente passar o resumo da rodada 17. Antes de falar da 17, teve um jogo da rodada 15, né, adiado devido aos problemas de Covid, que foi Gamba Osaka e Sanfrecce Hiroshima. Vitória do Gamba, né? Exatamente, 2-0, a equipe do Sanfrecce Hiroshima que vem melhorando muito, né, nessa parte final do primeiro turno, né? Conseguiu várias vitórias consecutivas, conseguiu talvez a melhor sequência de vitórias em anos do Sanfrecce Hiroshima, né? E a pontuação é uma equipe que está aprendendo a trabalhar com muito pouco, né? Não tem um elenco mega estrelado ali, talvez tirando o Shiotani, o Morishima na frente ali, e o Sho Sasaki e o Osako, né? O goleiro Osako, não tem assim grandes nomes. E é uma equipe que está conseguindo se organizar bem, joga ali com o esquema de 3 zagueiros, uma equipe que está ficando muito com uma posse de bola, né? O treinador o treinador Michael Skibbe, né? O treinador alemão, que está trazendo essa mentalidade um pouco diferente para a equipe do Sanfrecce Hiroshima, que precisava. A equipe do Sanfrecce Hiroshima é uma equipe que ficou muitos anos estagnada, né? A equipe só piorou, né? Dos últimos 5 anos para cá.
E agora tá tendo um pouco desse revival aí e tá tentando trabalhar um futebol um pouco diferente. Fico muito feliz por isso, porque a equipe do Sanfrecce Hiroshima parece que ano após ano entrava o campeonato para ficar entre os 10 primeiros, os 15 primeiros e tava bom. Né? A gente não via mais aquele Sanfrecce Hiroshima, né, dos 2 títulos e tudo mais, meio que isso acabou ficando um pouco pelo caminho. Mas aos poucos, né, a equipe do Hiroshima vem voltando aí até uma mentalidade um pouco mais de querer disputar algumas coisas, isso é muito bom. No entanto, né, nesse jogo acabou dando tudo certo para a equipe do Gamba Osaka, que jogou no contra-ataque, funcionou muito bem. Gols do Kurokawa aos 36 e depois do Sakamoto aos 39. Esses 2 0 no primeiro tempo acabou facilitando toda a vida no segundo tempo. Essa vez o Hiroshima meio que também tirou um pouco o pé, né, 4º colocado, tem jogo já no final de semana, então como o primeiro tempo foi todo do Gamba, o segundo tempo o Sanfrecce Hiroshima meio que diminuiu um pouco o pé e ficou por isso mesmo. Melhor pro Gamba, que tá lá perto da zona de rebaixamento. E o Gamba que tem novidades, né? Quer falar disso agora ou deixa mais pro final do programa? A grande novidade é que o Gamba já pode ser considerado o campeão da J-League 2022, né? Foi anunciado a chegada do grande Musashi Suzuki, né, o Suzukão que já passou por seleção japonesa, que se aventurou na Bélgica, chegou, né, e acabou dando na parede. Chegou o Shogun, né? Temos agora, beleza, vou te falar que não só o Shogun, como também temos o clérigo de Deus, né? O que vai tirar o Musashi Suzuki, ele vai destruir qualquer potestade e demônio que está em Suíta. Esse homem vai fazer uma verdadeira revolução, entendeu? Dentro do futebol asiático. E você ri, porque você sabe que essa é a grande realidade. Mas falando sério, Suzuki... É a grande realidade. A grande realidade é que Suzuki é um jogador que entrou na seleção por um bom momento que tinha ali quando ele teve o seu melhor momento no Sanfrecce no contra o Sapporo, né? Que ficou ali na temporada 19-20. Teve ali uma chance na seleção japonesa, foi feito alguns testes, não se deu muito bem com o esquema do Muriaço. O Sapporo, que não consegue segurar ninguém, né, vendeu o Suzuki para a Bélgica, né? Uma equipe ali, o Bergshort, né? Um nome muito difícil de pronunciar, se eu quiser saber a pronúncia certa, me fala. O antigo Greminal Bergshort, né? Exatamente, time do Ursinho, roxo do Ursinho, e com contrato até o final, né, de 2023. No entanto, o Suzuki acabou ficando 2021 todo sem conseguir fazer gol, ficou um ano, né, sem conseguir marcar. Teve algumas temporadas, sim, vou falar levemente irregulares, assim. Ele tem 51 jogos pela liga profissional da primeira divisão da Bélgica, 51 jogos, 7 gols e 12 assistências para um atacante. Com um centroavante, isso é ridículo, né? Então ele não tem tanto mais espaço na equipe belga. Veio o Gamba Osaka e fez ali uma proposta. O passe ainda é da equipe belga, mas, né, o Suzuki agora vai ter muito mais espaço no Gamba Osaka. Volta um pouco com o rabo entre as pernas, porque realmente foi lá um jogador que já de 28 anos, já não é tão novo. Que teve uma chance relativamente interessante na Europa, mas não era uma equipe que também não tinha assim tanto destaque, também não poderia lutar por muitas coisas, acabou não dando certo. E Elias, o Suzuki com 28 anos, eu acho que agora o que ele tem que frisar é fazer um bom campeonato pelo Gamba, porque se ele não fazer aqui, não vai fazer em nenhum outro lugar. Vai vir para ser principalmente titular, né, ou pelo menos vai revezar ali com o Patrick e tudo mais. E a chance dele de conseguir pelo menos se firmar como um bom nome para a J-League, para ele ter pelo menos uma longevidade na carreira de pelo menos mais 4, 5 anos no topo do futebol japonês. Porque se também Suzuki chegar no Gamba e não conseguir fazer nada, aí, meu amigo, aí é J2 para baixo, e a gente vai daqui 2 anos nem lembrar mais que um dia existiu Musashi Suzuki. Complicado, hein? Mas bem, vamos ver. Ele vir pro Gamba é muito bom, porque é uma equipe que tem a necessidade de ter mais jogadores de frente. O Patrick é um cara muito bom, mas também que não consegue jogar todos os jogos. O Gamba tem essa dificuldade de conseguir
tem um elenco recheado, né? A equipe do Gamba, ao mesmo tempo que vem muitos jogadores, vai embora muitos jogadores. Então, na temporada 22, muita coisa mudou. O Usami está machucado, que era um jogador de referência na frente, né? Na ausência do Patrick, a bucha sobra um pouco para o Leandro Pereira, que também já não é um garoto, tem 30 anos, né? O Patrick tem 34. E também, né, da galera mais nova ali, o máximo ali talvez que a gente possa esperar é do Issa Sakamoto, né? Jovem jogador de 18 anos, centroavante, mas é muito jovem, não dá para colocar essa bucha toda, então o Suzuki vem para fazer esse trabalho do pivô dentro da área do Gamba Osaka, e mesmo que for jogar com 2 atacantes, dá para fazer aí muito bem o revezamento entre Leandro Pereira, Patrick e agora Musashi Suzuki. Maravilha, Tiagão. Falando agora rapidinho dos jogos da 17ª rodada, que foram os seguintes: o Kashima bateu o Kyoto por 1-0, Belmare 2, Tokyo 0, Shimizu 3, Avispa 1, Júbilo 3, Sagan 1, Urawa 3, Nagoya 0, Reysol 3, Kobe 1, Frontale 5, Sapporo 2, Gamba 1, Marinos 2 e Hiroshima 2, Cereço 1. 18ª rodada já, Tiagão? Bora lá, de destaque na minha opinião, 17ª, essa boa vitória do Frontale, né, voltando a talvez dar um pouco mais de medo, né, na ponta da tabela, né, para as equipes de cima. Um resultado bem interessante. O jogo do Urawa também foi bem legal também. O Urawa impôs dentro de casa uma superioridade que não tinha feito nenhuma vez ainda em 2022. Então, um ponto, né, para a equipe de Saitama. E a boa vitória do Shimizu também em cima do Visa Fukuoka também. O Visa muito ruimzinho nessa partida. O Shimizu precisava muito dessa vitória. E essa vitória foi que acabou... o que depois acabaria na rodada 18, acabando de afundar o Vissel Kobe na última colocação. Até porque o Vissel Kobe na 17 tomou um 3-1 assim, que foi pouco, tá, pra mim, nesse jogo do Cachorro Reysol contra o Vissel Kobe. Eu temia que o Vissel Kobe tomaria pelo menos uns 6 gols. A defesa realmente é uma piada de medonha. Complicado. Tiagão, e na 18ª rodada, quero abrir com esse jogo super interessante aqui que eu vou comentar pra vocês, que foi o atropelo do Sagan Tosso pra cima da Fukuoka, né? 5-0 com 5 golaços. O pessoal do Sagan tava esperando. Aliás, se não fosse o nosso querido goleirão aí, o Slovic, era pra ter sido mais ainda, né? Porque, meu Deus do céu, o Sagan moeu a equipe do Tokyo. No primeiro tempo ainda foi um jogo equilibrado, porque o Tokyo começou bem, o Tokyo começou atacando, indo para cima, mas o nosso querido goleiro Park Young-gil fez boas defesas e conseguiu colocar panos quentes ali, né? Abafou e deu certo. Aí nos 30 minutos o Iwasaki, num chute feliz da vida, fez 1-0. O Iwasaki ainda no fim do primeiro tempo teve outra chance, mas acabou chutando na trave, né? E daí, na etapa final, já no segundo tempo, num golpe de sorte, o nosso querido Diego fez 2-0. O Honda fez 3-0 num chutão de novo. E aí o Kakita deu números finais, né? Fez o 4º gol e o 5º gol. E ainda por cima o Kakita e o nosso querido Yuji Ono tiveram chances aí de mais gols no jogo. Mas o Slovic salvou a colheita do FC Tokyo, que ainda conseguiu assustar um pouquinho com a Dailton e o Watanabe ali na etapa final, mas as oportunidades não acabaram se convertendo em gols, né? E foi um atropelo de Sagan, 5-0. Essa vitória de Sagan aí empolgou a equipe, que inclusive passou o FC Tokyo na tabela, né, Tiagão? A equipe de Sagan tá com 27 pontos agora e o Tokyo estacionou nos 25, né? Trocaram de posição. O Tokyo tava em 6º, caiu para 8º, e o Sagan tava em 8º, subiu para 6º. Exatamente. Olho nesse Yuki Kakita aí, jogador bem interessante. Era um dos pilares, né, daquela equipe do Tokushima Vorce 2020, que ganhou, que conseguiu subir da segunda divisão para a primeira. Daquele né? Tokushima. Aquele Tokushima, que ainda, apesar da temporada que acabou rebaixando a equipe, teve ainda 8 gols na temporada. Jogador bem interessante, jovem, 24 anos. Fica de olho aí que realmente ele é base do Kashima.
né, depois acabou rodando um pouco aí. Tem um jogador bem interessante que pode estar pintando, até porque a gente sabe que o problema do Sagan Tosu, né, que se dá para dizer que isso é um problema, pra gente é um problema, né, pro torcedor é um problema, né. O Sagan Tosu tem jogadores bem interessantes, às vezes consegue comprar jogadores que ninguém dá muito valor, jogadores muito baratos ou não tão renomados, e esses caras começam a conseguir jogar bem interessante, só que acontece, o Sagan não consegue segurar esses jogadores, né. E aí no outro ano é mais um Deus nos acuda, porque realmente tem que ir atrás do mercado de novo, tem que ir atrás do mercado secundário do futebol japonês, essa é a grande verdade, né? O Sagan Tosu não tem grana para conseguir ir atrás dos melhores reforços, então é uma equipe que mais tem que se virar, né? Como praticamente todas da parte de bala tabela tem que se virar muito, né? Praticamente de uma temporada para outra. E a equipe do Sagan, uma excelentíssima goleada, e isso para a moral da equipe é muito boa. É uma pena que a gente não consegue se iludir, né? Não dá para esperar que o Sagan almeje, né, grandes coisas, né, para dentro da temporada, mas pelo menos já vem mostrando que é um Sagan que cair não vai, dificilmente vai cair nessa temporada. É um Sagan que mostra que se tivesse um pouco mais de investimento pensado direito, não para fazer aquela loucura de trazer Fernando Torres, né, fazer um investimento a longo prazo, é uma equipe que pelo menos pode estar sonhando em chegar numa CL, ou chegar numa final de Copa do Imperador, ou disputar uma Luvan Cup, seja o que for. Então acho que o Sagan tá aos poucos, né, começando a mostrar que é uma equipe que está conseguindo sim se organizar com a J-League, entender como funciona o futebol no Japão, sabe? Demorou muito tempo o Sagan começar a ter equipes organizadas taticamente, e tá acontecendo isso dentro de 2022, e os números não mentem, né? São 27 gols, tomou 19, o Sagan é uma das melhores defesas do campeonato, tá? Se me engano é a terceira ou quarta melhor defesa. Pra você ter uma noção, as únicas equipes que tomaram menos gols do que o Sagan Tosu em 2022 foi o Sanfrecce Hiroshima, que é o quarto colocado, tomou 17, né, que é a melhor defesa. E o líder, né, que é o Yokohama F. Marinos, tomou 18 gols. Então, é sim uma defesa bem interessante, e é um ataque que faz gols. Não é o melhor ataque, mas com 27 gols você já fica na frente, por exemplo, do Tóquio, né, que está em sétimo, que está em oitavo e tem 18 gols mais marcados. O próprio Ural Reds tem 19 gols marcados. Então, assim, o Nagoya tem apenas 15 gols. Então, assim, já está na frente de equipes muito maiores na questão de finalização e conversão de gols. Então, o Sagan tá no caminho certo. Espero que esse caminho certo não dê em lugar nenhum, como deu em outros anos, quando o Sagan tinha uma equipe organizadinha, fez um bom campeonato, chegou no final do ano, bum, demandou todo mundo, e no outro ano o Sagan teve que se segurar pelas beiradas para não ser rebaixado. Complicado, né? Uhum. Tiagão, e sabe quem que deu show no fim de semana? Kota Mizunuma, rapaz. De Kota Mizunuma. O Marinos meteu 4-0 em casa por cima do Rei Sol, com gols de Nishimura, Léo Ceará, que vem jogando bem. O pessoal critica o Léo Ceará, mas ele é bom jogador. Sim, bem esforçado. Fez 2 gols nessa partida, inclusive, né? E o Mizunuma também fez o seu golzinho. Para vocês terem uma ideia, era 28 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0 pro Marinos, né? O time começou com tudo. Aliás, Kevin Muscat foi eleito treinador no primeiro turno da J-League, né? Sim. Muito merecido. Muito merecido. Ele que pegou esse legado do nosso Andy-san, né, Tiagão? Ele que era assistente. Por opção dele, ele acabou ficando na equipe do Marinos, porque quando o Postecoglou ele foi lá pro Celtic, tinha lá uma comissão técnica já pronta, né? Mas tinha a opção dele poder trazer alguns nomes para compor o elenco da comissão, né? E o Muscat falou, não, eu vou ficar aqui no Marinos para ver o que acontece. Ele ficou e deu certo a aposta dele, né? Pois é, né? E vem funcionando muito bem. Não, bem, aí já pode dizer que o Marinos é a equipe a ser batida em 2022, né? O reinado do Frontale acabou. Para alguns é uma pena, para outros é ótimo, né? Porque realmente a gente não quer uma hegemonia. A equipe vem trabalhando de uma maneira diferente. Esse Marinos não é muito diferente dentro de campo do que era o Marinos que ganhou a J-League alguns anos atrás. A maneira de jogar bola é diferente, a maneira de impor os jogos pelas beiradas é diferente. Você percebe que é um Marinos até
talvez, se a gente colocar depois no final do ano papel, jogador contra jogador, talvez o Marinos 2019 seja uma equipe um pouco mais encorpada, né, em alguns setores. Mas esse Marinos hoje, que lidera a competição, é uma equipe que consegue jogar de várias maneiras diferentes contra vários tipos de jogadores diferentes, né? Então, não é mais aquela equipe que o ataque é a melhor qualidade, né? O Marinos, se você vacilar, você vai tomar 3 gols no primeiro tempo, como aconteceu com a equipe do Cachorro Rei Sol, que até se recuperou bem. O começo do Rei Sol foi bem, né, bem aquém assim, de alguns dos anos, mas não dá para esperar muito. O Rei Sol voltando de segunda divisão, então realmente as coisas não são tão fáceis, mas é uma equipe que, quando não consegue ter toda a posse de bola, consegue se organizar melhor, né? O Elder e o Mizunuma voltam para fazer a marcação no meio campo, o Nishimura está sempre com alguém ali do seu lado para poder fazer o toque, né, ou até mesmo fazer o pivô, né? O Léo Ceará é um jogador que, como você falou, né? No começo todo mundo, mas o problema é que, mas o Marco Júnior, o camisa 10, o Marco Júnior, depois o Eduardo que veio do Sagão, o Eduardo, e o Léo Ceará que tá aí batalhando, era sempre um jogador que entrava no segundo tempo, muitas vezes começava a terminar o jogo. Agora ele é o camisa 9, né? Agora ele conseguiu esse status de ser o atacante principal da equipe do Marinos, e vem trabalhando muito bem. E eu gosto de uma coisa, Elias, que é assim, o Muscat, ele não está inventando, né? Porque eu acho que, por mais que o futebol japonês ele tenha aquele negocinho, né? aquela vontadinha de imitar o futebol europeu, às vezes você meio que força isso. Você força a jogar com 3 zagueiros com um elenco que talvez você não tenha peças para isso. O Muscat não, cara. A gente vai jogar com 4 zagueiros mesmo, 4 defensores, vai jogar no 4-3-3 ou 4-5-1. É o que está funcionando, é o elenco que eu tenho e é assim que eu vou jogar. E está dando muito certo. Então, além de ter um elenco muito bom, tem um treinador muito pé no chão, que não está inventando muita coisa, e esse australiano aí é mais um, né, que está fazendo aí um bom trabalho no Japão, né? Então, como você falou, tem coisa do Potascoco por trás, tudo mais, um cara que já aprendeu muito com isso, e está dando frutos agora no Japão, e é muito legal. A torcida do Marinos, que talvez estava até um pouco desgostosa, né? Até acho que às vezes a torcida do Marinos é meio desanimada demais, né? Já não vai mais, foi só aquele título, acabou, mas não, né? A equipe está aí, o investimento está aí, e o Marinos tem tudo para até o final do ano disputar aí ponto a ponto, e quem tá atrás que corra, né? Porque o Marinos, se deixar, vai ganhar de novo e merecidamente mais um caneco. Vai, né? Tem todo o material humano, tem tudo, né? Conseguir pegar esse caneco. Exatamente. Só o fator pei da farofa, né? Que pode acabar atrapalhando, né? Já aconteceu, vulgo 2012, né? Mas as coisas mudam, né? E quem está empolgadíssimo também nesse campeonato, Thiagão, e está muito bem, obrigado, deixando de lado as últimas campanhas tristes, né? É o Kashima, né? Conseguiu aí um resultado bom fora de casa, empatou com a equipe do Nagoya por 1-1, né? O Nakama abriu o placar, na etapa final Matheus e pênalti chegou a empatar. Teve um gol anulado também do nosso querido Edinha, né? Foi bem anulado, por sinal. Se não tivessem anulado esse golzinho, eu poderia até ter vencido. O Kashima foi até melhor no primeiro tempo, né? Deu um sufoco desgraçado na equipe do Nagoya, mas o time conseguiu se ajeitar na etapa final e buscou empate, né? Foi um jogo bem legal, um jogo bem disputado, um dos mais legais aí dessa rodada. Pra mim o trunfo desse Kashima Antlers, que poderia estar sendo líder, ou poderia estar pelo menos com a pontuação empatada, né, com o Marinos, se não fosse aquela derrota de 2 rodadas atrás, né, que acabou dificultando um pouco, né, ele acabou perdendo por 3-1 para o FC Toco, né, depois agora vem de 2 empates. Tudo bem, fora de casa, pontuar é melhor do que não pontuar, né, mas o Kashima ele precisa começar a vencer independentemente. Teve o jogo maluco lá, né, que a gente falou algumas rodadas atrás aí, né, o empate de 4 gols e tudo mais. Então assim, o Kashima tá se virando, mas às vezes tem alguns apagões, assim, tem alguns lampejos ali fora de casa que a gente não consegue muito entender. Uma equipe tão cascuda como a equipe do Kashima Antlers, perdão, não tem muito porque a gente imaginar que não vai lutar pelo campeonato de novo, né? Chegou até aqui, teve ali os seus tropeços,
venceu, né, na última rodada, e a equipe do Kashima agora vem para tentar diminuir essa diferença aí que está ficando, né, de 34 para 37 pontos. E eu acho que neste momento que são as duas equipes que eu falo assim, poxa, essas aqui são as equipes que estão mostrando dentro de campo potencial para ser campeão, né? Então eu até acabei vendo errado aqui na tabela, o Kashima não vem 2 empates, né? Ele veio de uma derrota, né? Ele saiu daquele empate contra a equipe do Sagan em 4-4, perdeu na outra rodada, né? 3-1 para a equipe do FC Tokyo, aí vence, né? A equipe do Kyoto Sanga na 17, agora empata novamente. Se vencesse, né? A equipe ficaria muito mais próxima aí, né, da liderança. Porque o Frontale tem aquele negócio, né? O Frontale tem uma defesa muito interessante, até uma defesa até melhor do que o Kashima, mas é uma equipe que está tendo algumas oscilações que em outros anos não tinha, né? O elenco está mais cansado, as equipes estão sabendo jogar melhor contra a equipe do Frontale, né? E o Frontale já não é mais aquele visitante, né, que destrói jogando fora de casa, né? Então está um pouco mais nivelado, e eu acho que é nesse nivelamento que o Kashima consegue se sobressair um pouco melhor, né? Então tudo caminha para ficar realmente entre Kashima e Yokohama, mas é claro, não dá para de maneira nenhuma, né, dizer que o Frontale não vai lutar pelo título, e muito menos, né, as equipes que estão tentando chegar por fora, mas aí fica muito difícil pensar que San Francisco Hiroshima ou o próprio Cacho Rei Sol lute pelo campeonato. Tem condições? Na teoria, até tem. Na prática, já fica um pouco diferente. E para mim, uma coisa bem legal é que o Kashima tem 2 jogadores que, sinceramente, não imaginava que teria uma temporada tão boa, né? Até o momento, né? O Yuma Suzuki está fazendo uma temporada impecável, né? O Edinha também, mas o Yuma Suzuki está de tirar o chapéu, eu não esperava isso. E o meio-campista também, né? O Higuchi também está tendo realmente uma temporada muito boa também. É um dos caras que mais consegue articular essas jogadas no meio-campo da equipe do Kashima, e é um jogador, sim, que tem que ter uma marcação especial, porque senão, né, vai ajudar e muito esse Kashima a dar dor de cabeça pro Marinos, que é o líder neste momento da tabela. As chifradas do Kashima. Exatamente. Elias, eu gostaria de comentar 2 jogos com vocês hoje. Claro. O primeiro é o empate entre Cereço Osaka e Shimizu. Né? Falando pelo Cereço, né, o Cereço ele optou por não estender o contrato inicialmente com o Inui, né? E o Takashi Inui já está fora da equipe do Cereço, está livre no mercado, e, né, já estão dizendo que o Inui vai ser a próxima contratação a preço, né, de banana, né, gratuito e tudo mais, pela equipe do Vissel Kobe. Então o Vissel Kobe, né, mais jogadores trazendo. Seria até interessante a gente falar isso. Vamos falar rapidamente já das equipes, dessas mudanças de equipe, né? Então talvez a gente vai ter o Inui no Vissel Kobe. A equipe do Rar Reds também já está com jogadores novos também, né, além do quarteto que já tem de jogadores estrangeiros, né? O Brian Lisson, né, o jogador que está vindo do Feyenoord da Holanda, também está se juntando, né, a equipe de Saitama, né? E, né, falando de Vissel Kobe, né, o Vissel Kobe que já anunciou, né, o Stefan Mu, como é que é a pronúncia, Elias? Isso, Stefan Mukocha, centroavante da seleção de Montenegro, centroavante de verdade lá, né, o jogador titular da seleção de Montenegro, estava jogando no futebol sul-coreano, né, e agora já foi anunciado no perfil oficial da equipe do Vissel Kobe, e estará nos próximos dias se juntando, mais um jogador aí, né, se juntando a esse elenco fortíssimo no papel e tão triste na realidade, mas daqui a pouco a gente fala sobre o Vissel Kobe. Elias, o Shimizu, que é uma equipe que está tentando desesperadamente não cair, né? O Shimizu, a gente já falou em outras temporadas que o Shimizu é uma equipe que, se cair, dificilmente vai conseguir voltar com a mesma facilidade que a Rei Sol e Júbilo. Vinha de 3 derrotas consecutivas, consegue uma vitória contra a Vispinha na última rodada, dentro de casa, e agora, né, vai ter o estádio do Cereço para jogar. Sai com 1 ponto, o que é bom, porque a equipe do Shimizu não pode deixar de pontuar em nenhum momento. E o Cereço, que estava numa crescente muito boa no campeonato, 3 vitórias consecutivas das últimas 5, perdeu, né, para o San Francisco Hiroshima, que é uma equipe que está bem organizada, né, que a gente não imaginava, mas se organizou muito bem, como eu falei no começo do programa, na última rodada, e agora
esse empate, o Cereço perdeu a chance aí de se juntar a Sanfrecce Hiroshima e Cachoeira Reysol, né? Dos melhores do resto do campeonato, né? Tirando as 3 primeiras melhores equipes. Mas a equipe do Cereço não está nem um pouco desesperada, né? Aos poucos a equipe do Cereço vai se organizando. Uma coisa que eu acho bem interessante do Cereço é que é uma equipe que está limpando um pouco o seu elenco de jogadores. Está tentando trabalhar com um elenco um pouquinho mais fechado. Isso é bom, né? Mas abre aí precedentes para a equipe do Cereço ter algum tipo de problema com lesões. Mas como as coisas estão funcionando, né, na equipe do Cereço, apesar que o Cereço tem muitos jogadores que estão machucados, né? Por exemplo, o Cereço não está podendo contar com o Ryosuke Yamanaka, né, que é o lateral esquerdo, né, que provavelmente o Yamanaka seria titular dessa equipe. Perdeu também o Maruhashi também, que era um outro lateral também, veterano, que também está machucado, né? Perdeu também o Kiyotaki, né, que já está fora já faz pelo menos algumas rodadas, né, devido ali uma lesão no pé. O Kiyotaki, que já é um veterano também, 32 anos, tem previsão de volta apenas para agosto, né, e é o capitão da equipe. Agora anuncia a saída do Takashi Inui, e esse elenco mais reduzido, apesar de frágil em alguns momentos, é uma equipe que está conseguindo se organizar, né, joga também no 4-5-1, né, o Bruno Mendes é um jogador brasileiro que entrou muito bem nessa equipe, né, apesar que a equipe do Cereço, a artilharia é muito bem dividida, né, o Okuno tem 3 gols, o Maikuma tem 3 gols, né, o Takashi Inui que saiu tinha 3 gols, o Bruno Mendes tem 3 gols, então assim, é uma equipe que consegue ainda chegar ao gol em várias partes do campo, tanto os laterais como os jogadores de frente, e talvez o único problema seja que um dos seus principais jogadores de assistências, né, que era o Yamanaka, está machucado, e também junto com o Kiyotaki, e aí sobra aí pro Harakawa, né, o meia central, ser esse jogador cérebro que faz a bola chegar até na frente. Agora, na questão do Shimizu, né, a questão é diferente, né, o Shimizu só tem apenas um jogador que está machucado, né, que é o Nakayama, o camisa 11 da equipe. Fora isso, o plantel está todo à disposição, né, do Zé Ricardo. O Zé Ricardo, que era o treinador do Vasco, né, saiu do Vasco para tentar essa aventura, né, no futebol japonês. Saiu de uma bucha para outra. Exatamente. E assim, é considerado uma bucha porque ele sai de um Vasco que tem tudo para vencer, ou pelo menos subir com facilidade, né, para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e vai assumir um time desesperado para não cair, né? E até esse momento dá para dizer que o trabalho do Ricardo, assim, tá ok, né? São 3 jogos, né? São 2 pela J-League e 1 pela Copa do Imperador, que é onde perdeu, né? Então o Zé Ricardo estreia, né, na vitória 3-1 contra o Vissel Fukuoka. Depois de alguns dias perde para a equipe do Kyoto Sanga por 1-0 na Copa do Imperador. Já é eliminado, né, na terceira fase da Copa do Imperador, e agora, pela 18ª rodada, consegue um empate fora de casa contra o Cereço. Então, assim, por enquanto, o trabalho do Zé Ricardo tá muito bom para aquilo que ele pode fazer. E sair da Copa do Imperador é a melhor coisa que o Shimizu poderia fazer, porque o Shimizu quer e precisa não ser rebaixado, né? Então, e sem falar que o Shimizu conta com o goleiro da seleção, né? Então, para você ver como o Gonda está, assim, a ver navios, né? Com o Tatsui, com o Suzuki ali sendo os jogadores. Tem o Yamahara pela ponta esquerda, tem o Katayama pela ponta direita, mas assim, são jogadores que você não consegue contar muito em questão de qualidade. Mas a equipe do Shimizu mostra pelo menos alguma garra, né? Não quer cair. O Zé Ricardo falou em entrevista que tá tendo que conhecer a equipe ainda, que vai contar com a experiência de quem já está na equipe há um tempo para poder fazer um bom trabalho. Não mudou muito no esquema tático da equipe, ainda é um 4-4-2, que provavelmente vai virar um 4-5-1, dificilmente talvez o Kamiya seja sacado e o Thiago seja o centroavante dos próximos jogos da equipe do Shimizu, que o Thiago é o centroavante e é o artilheiro da temporada com 4 gols, e o problema é que o Kamiya é o jogador da assistência, né? Então talvez o Kamiya seja sacado e joga um pouco mais centralizado no meio, fazendo ali o segundo atacante para o Thiago ser o cara de empurrar a bola para dentro do gol. Material humano para sair da zona de rebaixamento, o Shimizu tem.
né? O problema é que esse ano, meu irmão, alguém vai chorar, né? Porque não tem para onde fugir. A zona de rebaixamento tem equipes grandes do futebol japonês e infelizmente é pouca vaga para muita equipe mais ou menos, né? Então, ou o Shimizu vai cair, ou o Kobe vai cair, ou o Júbilo pode ter problemas, ou a Vespinha, ou o Kyoto, ou o Gamba. Alguém vai chorar no final do campeonato 2022. E o Shimizu não quer que seja ele, né? Mas no final do conto o jogo foi bem ok, né? 1-1, ainda assim, poderia ter sido muito pior, né? Mas no final das contas o 1-1 foi até relativamente positivo pelo aquilo que a gente vê a equipe do Shimizu mostrando nos últimos jogos. Agora, Elias, o que eu não consigo assim, chegar numa conclusão é o que acontece, né, com o Vissel Kobe, que já mostrou que não consegue engrenar, né? E antes que passe a próxima do Vissel Kobe, né, os gols de Shimizu e Cereço, né, o primeiro gol foi um gol contra, né, do John Dick, né, para a equipe do Shimizu, né, e o gol de empate foi pelo Funaki aos 76 minutos para a equipe do Cereço, placar final 1-1. Você comentou do Kobe, né? O Kobe perdeu mais uma e perdeu de azar, né? Tava empatando até os 44 de etapa final. Exato. Aí o nosso querido Moberg Carlson, o camisa 10 peleador do Urawa, foi lá e fez o seu golzinho, né? Jogando água no saque na equipe do Kobe, 1-0. Mais uma derrota. Primeira rodada do segundo turno. O Kobe continua com seus 11 pontinhos ali na lanterna, né? Uma vida difícil. Passou o primeiro turno praticamente na lanterna. O turno inteiro na zona do rebaixamento, né, Tiagão? E tá complicado, porque agora faltam só apenas 16 jogos para acabar o campeonato, né? Então, e a diferença já é 6 pontos para o penúltimo colocado, que é o Shimizu, né? A proposta de classificação para a CL já foi pro espaço. Não, é isso aí, eu acho que... O principal objetivo já era, né? Sim, e olha que perdeu para uma equipe do Urawa também, que faz uma temporada também pro gasto, né? O Urawa tá jogando todas as fichas na CL. Tudo bem, o Vissel Kobe também passou de fase na CL, mas o grupo do Vissel Kobe foi ridículo, né? Um grupo com uma equipe a menos, equipes fraquíssimas, assim. Não é comparativo para nada o que o Vissel Kobe fez na temporada 2022. Pois o grupo de ACL foi ridículo. Agora, Elias, uma coisa que eu achei muito estranha é que até o final do jogo, o Lotina estava muito fechado com a diretoria. O Lotina era um trabalho recente na equipe do Vissel Kobe. É um cara que trouxe resultados dentro do futebol japonês. Não era um completo desconhecido que estava treinando o Vissel Kobe. Tudo bem, não é um treinador campeão, né? Eu até puxei aqui a ficha técnica, né, do Lotina, mas assim, é um treinador que fez trabalhos muito bons, principalmente, né, jogando a J2 ali pela equipe do Tokyo Verde, depois pela equipe do Cereço. Então não é um treinador assim ruim, é um cara que tinha algumas ideias interessantes e mostrou resultados em equipes muito piores do que o Vissel Kobe, e isso só dificulta a minha ideia de conseguir imaginar o que está acontecendo, né, cara, com o Vissel Kobe. Por que essa equipe não engrena, né, cara? Não engrena nada, né? Literalmente não engrena nada, né? Não funciona. E só pra vocês terem uma noção, rapidamente, sobre o Lotina ele chega em 2017 sendo treinador do Verde Tóquio, e ele consegue fazer que o Verde Tóquio chegue 2 vezes ao playoff, né, para subir para a primeira divisão, né? Em 2 anos na segunda divisão, ele foi 91 jogos pelo Verde, 42 vitórias, 24 empates e 25 derrotas, né? E em 2017, o Verde ele chega no playoff, perde para o Avispinha, né? E não passa e não consegue fazer mais nada e fica em quinto no geral. Em 2018, ele fica em sexto no geral e consegue chegar até a final, perdendo para o Jubiluata, né, por 2-0, e por isso apenas não conseguiu acesso, né? Aí muda para 2019, né? O Lotina é contratado pela equipe do Cereço Osaka, faz 2 temporadas incríveis em 2019 e 2020, né? Que é 5º lugar em 2019 e 4º em 2019 fica em 5º lugar, e em 2020 fica em 4º lugar, 83 jogos, 44 vitórias, 14 empates e 25 derrotas.
consegue fazer o Cereço voltar, né, a disputar a ACL. Aí na temporada 2021 arrisca o Shimizu, né, e aí tem um campeonato um pouco mais complicado, né, joga lá 45 jogos, consegue 11 vitórias, 13 empates e 21 derrotas. A equipe do time 2021 já era uma equipe muito ruim, já era um elenco completamente mais capenga, se comparar ele com o Cereço, e mesmo assim o Lotina ainda consegue fazer 43 gols com um esquema tático bem na defensiva mesmo, evitando que o Shimizu caísse para uma segunda divisão se tivesse rebaixamento. E agora 2022 tem uma chance nova, uma equipe galáctica que foi muito, né, nos últimos anos no mercado, e aí consegue 15 jogos, né, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Dessas 6 vitórias, muito delas foram aqueles jogos ridículos da série da primeira fase, né, e agora perde para a equipe do Reds e já é demitido, né, com apenas 15 jogos, né. Então é uma situação realmente que a gente não consegue imaginar, não consegue entender, né? E pro lugar dele, né, volta, né, um outro treinador que já teve outras passagens pela equipe do Vissel Kobe. Eu tô dando uma procuradinha aqui no nome dele, é o Takuyuki Yoshida, né? O Takuyuki Yoshida que já passou mais 2 vezes, né, alguns anos atrás, como treinador do Vissel Kobe. Algumas temporadas bem ruins, né? No caso, por exemplo, 2017-2018. Em 2018 ele ficou apenas 10 partidas, né, no comando da equipe do Kobe. Depois acabou passando ali por Vivag Nagasaki e tudo mais, voltou ao Vissel Kobe, virou observador, trabalhando na comissão técnica, e agora tem mais essa chance. Mas assim, trocar o Lotina por um treinador que não tem expressão nenhuma, sinceramente não me parece um bom negócio, Elias. Parece que tá cada vez mais desesperador, tá cada vez mais virando um pesadelo, o que era parecendo um sonho pro Vissel Kobe, né? Exato, e assim, você acha que isso talvez o Lotina deve ter, obviamente o Lotina deve ter reclamado alguma coisa, bateu mal, pode ser isso mesmo, né? O cara reclamou de alguma coisa, então acho que não acredito no projeto, vamos trazer quem a gente acha que vai acreditar em alguma coisa, mas né? E olha que a equipe só tem 2 jogadores que não conseguem contar, né? Que é o Casper Jungler, né? Que é o Sérgio Sampier, né? O Casper Jungler que é do Urawa. O Sérgio Sampier é um jogador que está machucado, mas é um volante que nunca conseguiu ser aquele titular incrível no Vissel Kobe, né? E o Noriaki Fujimoto, né? Aquele, né? Do Avispinha e tudo mais, do Eitinha, que acabou saindo e tudo mais, que também está machucado, mas também quando joga é banco e jogador que entra no segundo tempo. Fora isso, a equipe está completamente completa, né? Com o Hashimoto, que chegou recentemente, né? Já é titular, junto com o Otaru Yamaguchi no meio campo, Iniesta, Muto, né? Yuriki, Osako na frente, né? O Muto aparecendo de vez em quando jogando, fazendo seus jogos, né? Sakai, Yamakawa. Então assim, é uma equipe que no papel é inacreditável a situação que tá, né? E não tem explicação. A única explicação é que talvez não deu liga, e a grande verdade é que Kobayashi e Osaki são 2 zagueiros assim de nível J2, né? Então a equipe do Vissel Kobe coloca todas as suas fichas lá na frente. Às vezes essas fichas lá na frente não conseguem converter seus gols, e aí acontece o que você falou, a equipe segura o 0x0, parece que estava incrível o 0x0 pro Vissel Kobe, até que toma o gol e a câmera vai pro Iniesta, que já tinha sido substituído, e a cara dele é impagável, né? Tipo, a cara de, o que está acontecendo aqui, né? Como, né, que um 0x0 dentro de casa parecia ser um bom resultado, e nem isso a gente conseguiu, né, perdendo ali para a equipe de Saitama. Realmente a cartilha, né, do Vissel Kobe para ser rebaixado tem mais um check, né? Troca de técnico, só falta agora a discussão entre jogadores. Os jogadores começar a discutir entre campos, entender, meu irmão, é mais um check, e aí é Vissel Kobe galáctico jogando contra o Vivag Nagasaki, do grande treinador brasileiro. Exatamente, e lá vai perder, né? Porque se chegar jogando contra o grande retranqueiro do futebol brasileiro, né, não vai vencer mais nem a pau. E é isso, né? O Vissel Kobe realmente uma temporada
horrível. E para quem não lembrou da piadinha, é o grande Fábio Carilli, o treinador do Vitória Nagasaki. E lembrando que tem agora o reforço do Inui, né? Parece. Que vem pro Kobe. Verdade, né? Vai chegar, então, mas o Inui vai chegar para entrar entrar onde o Inui? Talvez o único que pode rodar aí é o Yurik, né? O Yurik ali, ponto esquerdo, o Inui joga ali, na correria ali. Assim, o Inui já é um veterano já, né? Então, não é o Inui que vai salvar o rebaixamento do Vissel Kobe, né? E talvez com o Osaka também perca a vaga também ali para esse o jogador aí da seleção de Montenegro, né? Talvez o Muto também acabe sendo sacado de vez em quando, o Osaka faz aquela parte na direita ali. E vamos ver se realmente esse monte de contratação meio que sem pensar direito, parece que meio que sem fundamento, tá no mercado, vamos trazer. Vamos ver se é resultado, porque senão tem tudo para o Vissel Kobe ser o maior flop do futebol japonês, né? Lembrando que esse posto ainda né, do Galáctico Cereço Osaka de Diego Furlan, que foi rebaixado, e aí os japoneses foram lá ainda aplaudir o Furlan, né, mandar a florzinha, vamos sentir sua falta, toda aquela pataquada, que quem ouviu os Rinomarus antigos já ouviu muitas vezes a minha reação sobre aquela equipe do Cereço. Diz que vai ser um mangá do Furlan também, né? Esse é fácil de comprar todos e queimar. Vai ser um mangado, não manguado. Exatamente. E Elias, os demais resultados que a gente teve de interessante na primeira divisão? O Avispa perdeu em casa para o Hiroshima por 3-1. O Frontale empatou com o Júbilo no clássico 1-1. O Sapporo ganhou do Gamba por 1-0. O Kyoto perdeu em casa para o Belmari por 1-0. Kyoto, hein? O Kyotinho já dando aquelas deslizadas. E outra coisa, o Frontale, se você quer ser campeão, com todo respeito ao gigante Jubiluata, mas você não pode empatar com o Jubiluata dentro de casa, né, se você quer ser campeão. Então isso mostra sim que as coisas estão mudando e o Frontale já não é mais o mesmo, né? E bom pro Jubiluata que precisa de pontos. Então pro Jubilu que estava ali como franco atirador jogando fora de casa, muito ok, né? Tá ótimo. Demais resultados muito parecidos, nada assim muito, né, devastador na J1. De pontuação. Galerinha, o líder da J-League, o Marinos, com 37 pontos, seguido de Kashima com 34. Equipes que estariam na CL nesse momento. Em terceiro, Frontale com 34, vaga no playoff. Zona de rebaixamento, zona do playoff. Belmari, 16º com 19 pontinhos, estaria enfrentando a equipe da J2, rebaixados no momento o Shimizu com 17. E lá embaixo, em 18º, com 11 pontinhos, o seu Kobe. O artilheiro da competição é o Edinha, olha só, hein? Com 10 gols. Se o Edinha marcar mais um gol no campeonato, ele já empata com o Kobe em pontos, né? Porque o Kobe tem 11 pontos, ele tem 11 gols. Bem, avante o Edinha, somos todos o Edinha nesse momento. Somos todos o Edinha. E com essa nova regra da FIFA aí que foi aceita, né? De 26 jogadores para compor o elenco da Copa do Mundo. Quem sabe o Edinha não pega uma vaguinha aí, né? Exatamente. Tem tanto jogador que já foi pra passear, leva o Edinha. Então. Porque o Edinha é 2026, tamo junto. Isso aí é real. Ele é real. Isso é real. O hype é real. Exato. Thiagão, J2. Bora lá. Galerinha, J2 já está na 23ª rodada. Caraca. Com os seguintes resultados. Sendai e Montedir ficaram no 1-1. Mito e Fadiano também no 1-1. Nagasaki e Blobs ficaram no 0-0. O Kumamoto perdeu em casa pro Oita. No duelo do cavalo contra a tartaruga se deu melhor. Não é a lebre, é a tartaruga, né? O cavalo é a tartaruga se deu melhor. GF United 3, Tokyo 1. Lucas Prado ficou feliz da vida. Totig 1, Iwate 1. Yokohama 2, Obrek 0. Tokushima 1, Zaspa 0. Ryukyu 0, Matida 1. Omiya 0, Tsuegen 1. Renofa 2, Kofu 1. Um comentário que eu tenho pra dizer sobre o Fadiano Okayama, cara, é que eu sigo o Instagram e o Facebook do Mitchell Duke, né? O atacante lá do Fadiano australiano. E ele é um cara muito bacana, cara. Ele responde os fãs, ele interage com os fãs. Esses dias teve promoção de camisa, lá ele sorteou umas camisas que foram usadas por ele lá nas eliminatórias, né? Infelizmente eu não fui sorteado, mas tava lá, né?
concorrendo. Tá tentando, tem que tentar. E ele é um cara super legal, cara. Ele atende e responde todo mundo, assim. Às vezes demora uma semana e meia, mas ele responde. Uma hora a resposta vem. Cara, muito bacana. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre essa rodada de Elias, assim, bem, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, o hype do Fagner Nakayama é real ou é melhor acreditar no Machida Zelva? Olha, se for... Nossa, você me botou na fogueira agora. Porque realmente... E aí eu vou te colocar outra fogueira pior ainda. Então, é que tá, vou responder essa primeira e você me coloca na pior. O Machida Zelva, ele tem fama de ser fogo de palha, né? Ele vai bem em uma certa altura, de repente... Então, o hype do Fadiano é real, cara. Porque se depender do Machida Zelva, o Fadiano pode se dar bem e muito aí, viu? Bacana. E, Elias, a questão é a seguinte, a gente acabou de falar de Lotina, Verde, Tóquio, 2007, 2018, chegando na final de playoff, bacana. E todos esses anos, a gente não tinha nem sombra do Jeff. O Jeff deu uma sumida grande no futebol japonês, né? Ele se apequenou, infelizmente, né? Essa é a grande realidade. 11 anos terríveis. 11 anos terríveis, de se esquecer. Principalmente as camisas com o cachorro na frente. Esqueça também isso aí também. Agora, no entanto, Elias, a gente tá vendo, depois de tantas rodadas, um Jeff em 7º lugar. E a diferença é 1 ponto pro playoff. Aí a questão é o seguinte, esse mesmo Jeff, tá? É um Jeff que já, em questão de pontuação, eu acho que, em questão de vitórias, eu vou assim, chutar de cabeça, mas eu acho que já é o melhor Jeff dos últimos anos, fácil. Por que eu falo isso? O Jeff, Elias, tá sem perder em questão de... Tudo bem, foi eliminado da Copa do Imperador pelo Kanazawa, né, um joguinho bem do fraquinho, mas o Jeff tá sem perder na J-League já faz aí, cara, desde o dia 15 de 5 de 2022. Então a gente já vem de um mês de junho inteiro só de vitórias e de empates. Então, já é aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já são 7 rodadas pontuando consecutivamente. Esse Jeff tem a obrigação de chegar pelo menos no playoff de 2022? Ou você acha que também vai degringolar também? Porque o Verde chegou. Pelo menos 2 anos seguidos chegou nos playoffs. Agora, é a vez do Jeff? Ou é esperar demais? Obrigação tem sempre, né? Pelo tamanho e história que a equipe do Jeff tem, a obrigação é sempre chegar nos playoffs. Será que tem mesmo ainda, Elias? Depois de tanto tempo, cara. Tem, cara. Tradição não se perde, né? Por mais... Por pior que seja a fase, por pior que o time tenha colecionado fracassos, assim, tradição não se perde, né, cara? Porque, por exemplo, nesse momento o Jeff tá em 7º, mas em 3º tá o Overclock Sendai. A trancos e barrancos tá lá em 3º e o Sendai não ganha 4 rodadas. Se o Sendai tivesse vencido, né, 2 partidas dessas 4 que ele empatou e perdeu, ele poderia tá facilmente líder do campeonato hoje, né, o Overclock Sendai. Então, e é uma equipe com menos tradição que o Jeff, né? E é complicado. Então, na sua opinião, o Jeff esse ano, pelo menos para playoff, chega? Chega. Vai dar boa. Chega. Então é isso aí. Então ele não está confiando tanto no Machida Zelva e um pouco mais no Jeff. Muito interessante. Uma coisa muito legal, Elias, isso é um dado, meu amigo. Isso aqui é dado que você não vê em qualquer lugar, meus queridos amigos. Elias, a J2 é um negócio incrível, né? Sabe quantos gols a gente já teve na J2 só em 2022? 605 gols. Mas é muito gol. É muito gol porque na J1 a gente teve 383 até agora. Então isso mostra que a J2 o gol sai a rodo, cara. É o dobro de gols da primeira divisão. A gente tem aí uma média de pelo menos 2.4 gols por jogo, né? E assim, e tá tudo bem parelho, né? Fiz aqui uma matemáticazinha aqui junto com alguns sites. A média, a porcentagem de vitória, né, por rodada de quem joga em casa é 38%. Então 38% das equipes que jogaram em casa venceram. 30% de quem joga fora, né, venceram. Então os visitantes também estão dando muito trabalho, né? E o empate fica em 31%. Então você vê aí que tem um pouquinho mais de vantagem as equipes que jogam em casa, mas mais um campeonato muito bem nivelado, muito bem organizado, onde as equipes jogam, claro, um futebol com uma qualidade um pouco mais inferior do que a primeira divisão, mas ainda assim muito pegado, e os jogos estão cada vez
melhores, né, dentro da J2, e os números não mentem. Para você ver, né, Thiagão, o que às vezes falta de emoção na primeira divisão, na segunda tem de sobra, né? Exatamente, sobra muito fácil. Então, para vocês verem. Galerinha, deixa eu passar a classificação aqui. É o seguinte, temos o nosso querido Yokohama FC na liderança com 46 pontos, seguidos de Albirex. Será que Albirex fica? Com 45. Vamos ver, né? Vamos ver, esse é outro fogo de palha, né? Esses times subiriam direto nesse momento. Vegalta Sendai em terceiro, 41. Quarto, Fadiano, 36. Quinto, Matidas Elba, 36 também. E sexto, Nagasaki com 35. Equipes que se matariam nos playoffs nesse momento. E rebaixados até então, o Omiya, o Esquilinho Traiçoeiro com 22 e o Ryukyu, Lanterninha com 15. Será que o Esquilinho vai dar esse desgosto pra torcida esse ano? Porque o Gula Morioka tá pelo menos vencendo nas últimas rodadas, vencendo, né? Então, olha, gente, tá complicado demais, Esquilinho na J3, jogando no caldeirão de Nagano, meu irmão, é 5-0 pra nós. Essa aí foi boa, cara. Mas vamos aguardar, tem muita rodada, hein? Puta, 42 rodadas, muita coisa pra acontecer. O Caldeirão de Nagano, será que era tipo aqueles estádios dos monstros lá, dos Hurricanes, que jogava dentro de um vulcão lá? Eu acho que não, porque o final do nome é parceiro, então não é tudo isso. É parceiro porque deixa os outros vencer. Exatamente, então não é um caldeirão. Se é um caldeirão, é muito morninho, essa é a grande verdade. Não, o Caldeirão é... como é que fala? É um micro-ondas. É um micro-ondas, exatamente. É um belo micro-ondas. Thiagão, e a J3, hein, rapaz? Acontecendo muita coisa. E o WAC FC perto da ponta e Kagoshima United líder. Que J3 incrível 2022. Ó, galerinha, os resultados da 14ª rodada. E o Yokohama perdeu em casa pro Fudiedo. O Thiago Bom Tempo tá feliz aí, né? 3-0 pro Fudiedo, vai comemorar muito. Me engana que eu gosto. Cataler 1, Nagano 0. Essas piadas obscuras aí, um dia a gente vai se ferrar por causa disso. O Gainari, Totori e Sagami ficaram 2-2. Ehime 1, Kagoshima 0. Fangraure 1, Fukushima 0. Tegevaharu 1, Gifu 4, Imabari e Azul Claro ficaram 0-0. O Matsumoto Yamaga venceu por 2-1 o Iwaki. E o Giravans ganhou de 1-0 no Kamatamaré Sanuki. Como o Thiagão falou, o Kagoshima United continua sendo líder com 29 pontinhos, seguido do Iwaki com 28, e o Matsumoto encostou, né? Já é o terceiro com 28 pontos e quarto colocado. Olha o equilíbrio, hein? O Cataler em quarto também tem 28 pontos na equipe do Cataler, que aliás veio uma sequência incrível na J3, né? Já são aí 5 vitórias seguidas da equipe, que vem detonando aí no campeonato, né, Thiagão? E vem crescendo. Aliás, não são 5, não, são 6 vitórias consecutivas da equipe do Cataler. As coisas funcionam muito bem no Qatar Toyama, né? Qatar Toyama é uma equipe bem interessante. As coisas estão muito abertas ainda na ponta da tabela. Acredito que até o Fudiedo ali dá para sonhar levemente com o título. Gostei que o Matsumotinho venceu, né? O Iwaki aí, que vem sendo a sensação junto com o Kagoshima United. O Matsumotinho, que também é uma equipe também que deu uma pequenadinha, tudo mais, anos, rebaixamento e tudo mais. Mas tem tudo para conseguir se reconstruir bem e se tornar uma equipe média de tabela na segunda divisão. Acho que o Matsumotinho, a médio prazo, deve ser o máximo que eles conseguem, né? Mas eu consigo chegar na primeira divisão, já tenho um gostinho de jogar na Elite e bem, né? O futuro a Deus pertence, quem sabe o Matsumoto um dia volte. Agora, se existe uma coisa negativa, Elias, dentro dessa J3, é o quanto é muito destoante, né, o Yokohama, né? O Yokohama parece uma equipe que joga muito pelo prazer de jogo, né? Não parece ser uma estrutura muito... Assim, não é uma grande estrutura, talvez é uma das menores equipes dentro do futebol japonês profissional. O Yokohama ali, Soccer Culture Club, é uma equipe que é muito carismática, mas eu acho que quando você tiver um sistema de rebaixamento, o Yokohama é uma equipe que vai jogar distrital, porque
é uma equipe de nível JFL jogando a J3, né? E tem equipe jogando JFL com um nível muito parecido com a terceira divisão. Então, eu acho uma pena que o Yokohama ele não consegue impor uma certa seriedade dentro do seu trabalho, né? Tem até alguns jogadores profissionais, tem jogadores diferentes, né? Tem um jogador chamado Promise Ugoryuku, né? Que ele é um jogador nigeriano, né? Que joga no Yokohama. Mas fora esse é um elenco assim muito de jovens, muitos jogadores que vêm do futebol obviamente underground, do futebol japonês, ou vem de universitário, mas é uma equipe que eu não consigo ver que tá jogando a sério o campeonato, sabe, beleza? Ele tá ali, não tem rebaixamento, é legal, sabe? É a cultura, é você desenvolver o futebol, dar chance para quem não tem chance em outras equipes, mas eu acho que pro futebol profissional, esse tipo de visão, eu não sei se dá muito certo. Então, é uma pena que o Yokohama tá sendo saco de pancadas há tanto tempo e eu não vejo melhora, porque acho que não querem melhora. Eu acho que o Okaminha, é isso que ele quer desenvolver o futebol, quer dar chance, quer viver muito essa parada, né, essa visão, talvez ali, né, do japonês do futebol um pouco mais voltado para a cultura, sem se pensar em só resultados, o futebol puro por ele mesmo, é muito bonito, mas na hora do profissionalismo eu acho que peca um pouco, e como a gente quer uma liga da terceira divisão séria, talvez quando as coisas mudarem um pouco o Yokohama não tem espaço, mas tem ainda, tá lá jogando, não tem ainda ideia de quando vai ter um sistema de rebaixamento, mas eu, sinceramente, é uma equipe que eu esperava um pouco mais. É, aquele time que não vai sair do lugar, né? Não vai, e se jogar a JFL, talvez é uma equipe que provavelmente um dia pode até parar de existir. Tiagão, e a nossa querida JFL falando nisso, que você aí, ó, que você deu a deixa. De tudo. Lá na JFL acontece de tudo. E aconteceu de tudo mesmo, galerinha. Olha só, o JFL nesse momento está na 13ª rodada. E aconteceu o seguinte, o Raimir, Aomori e o Kochi United ficaram no 0x0. O Honda Lock perdeu para o Tiamo Hirataka por 1x0. Eu acertei o nome. Vamos que vamos. Olha, vamos que vamos. Tokyo Musashino United 0, Honda 3. Biwako Shiga 0, Osaka 4. Maruyasu Okazaki 1. Verentiemi 2, o Maruyasu Okazaki parece tipo primo do Shinji Okazaki, né? Verdade. O Suzuka Point Gathers empatou com o Kagura Shimane por 0x0. Nara Club e Sony Sendai ficaram no 0x0. E o Criação Shinjuku ficou no 2x2 com o Verspa. A classificação no momento é o seguinte, lembrando que só sobe um se tiver licença, né? O Tokyo Musashi no United é o líder do momento com 23 pontos, seguido pelo Osaka FC com 23, e o Honda, que nunca quer subir, né? O Honda FC vai ficar na JFL para sempre, porque a praia é dele, né? Com 22 pontos. E o lanterna no momento é o Kagura Shimane com apenas 9 pontinhos. São 30 rodadas, né? Então é um campeonatinho até que bem longuinho, né? 30 rodadas. Bem interessante. Eu, sinceramente, esperava um pouquinho mais do Nara Club, né, nessa temporada, mas tá ali, né, no meio das cabeças. O Sony Sendai já debandou, né? Nessa temporada de 2022, na parte da tabela. E aquele esquema, né? A JFL é um campeonato entre eles só, né? Então, não talvez eles não pensem, né, desesperadamente em subir, porque realmente a questão de licença não é tão fácil, mas é um campeonato bem legal e, como a gente sempre fala, procure saber um pouco mais sobre JFL. Tem pessoas que fazem um trabalho bem legal no Reddit, em material em inglês, mas dá para vocês jogarem aí no Google Tradutor facilmente. E também é uma outra visão de futebol, né? Assim, não tão displicente como é o Yokohama, mas é um futebol que sabe das suas limitações, sabe de como tem que ser feito. É um esquema muito mais amador, assim, mas muito legal. A JFL tem um charme, né, que a gente um dia vai ter a possibilidade de explorar mais. Por enquanto, fiquem de olho, já tem rodada já aí já no próximo sábado. Fiquem de olho que realmente é bem interessante e vale a pena. Futebol diferente para você que gostaria de saber um pouco mais. E Elias, já temos rodada já da J-League nos próximos dias, né? Nesse sabadão aí temos jogos nos horários das 6h30 da manhã, 7 e 7h30 da manhã. Então temos jogos bem interessantes para a galera estar procurando. Dê uma olhadinha aí no OneFootball, jogos que vão passar lá, ou nos seus sites de streamings favoritos.
É isso aí, galerinha. Thiagão, terminamos mais uma análise. Por hoje é só, 1h15, tá ótimo. Um forte abraço, até semana que vem. Tamo junto. É isso aí, galerinha. Um abração e Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Abraço, tchau, tchau. Sayonara.